nossa vida, porque Ele é a vida. Nós estamos de pé, oxigênio, curtindo esse solzinho gostoso. Agradeça a Ele. Louvado seja teu nome todo-poderoso. O seu nome seja glorificado nesse lugar, Senhor. Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz, Senhor, ressuscitou no terceiro dia, seja glorificado, honrado e exaltado aqui nesse lugar, nessa tarde. Nós estamos aqui, Senhor, pela tua vontade. Poderemos estar em casa agora assistindo a programação do Hulk, assistindo a Liliana, assistindo um filmaço no YouTube. Mas aprove a nós estarmos aqui nessa tarde para anunciar que o Senhor está voltando, anunciar que nós estamos vivendo o fim dos tempos, cronologicamente acabou, estamos nos dias abreviados. A última notícia agora que está passando em todos os canais sobre a existência de discos voadores, um absurdo. É uma loucura que a tua palavra diz que aqueles que não creram na verdade, aqueles que abominaram e rejeitaram a tua obra naquela cruz, eles vão acreditar e vão ser condenados junto com o mundo ao lago de fogo de enxofre, para onde vai o demônio. E aqueles que não obedeceram ao teu evangelho, Senhor Todo-Poderoso, toma nas tuas mãos, Senhor, esse momento, que os teus anjos poderosos, arcanjos, serafim, e a tua palavra diz que todos eles são ministros enviados para proteger e guardar aqueles que hão de herdar a salvação, são conservos nossos, louvado seja o teu nome. O anjo do Senhor acampa naquele que toma os livra. Então eu te peço nessa tarde, Senhor, que o Senhor dê ordem a 7 regiões de anjo e que estejam nesse lugar dispostos a nos proteger e nos guardar na fúria do nosso aniversário, porque é a tua poderosa palavra que vai estar sendo lida. Louvado seja Deus. E a tua palavra ela não vai em vão, Senhor. Não é em vão que nós vamos pregar a tua palavra agora. Não, porque a tua palavra ela vai e surte o objetivo para o qual ela foi pregada. Glória a Jesus. Estará orando a palavra de Deus. A nossa ideologia espiritual, a nossa fé, o evangelho que nós pregamos é um evangelho odierno, é um evangelho atual. Dia a dia, José, os acontecimentos, as profecias do fim dos tempos, a cada momento se atualiza. Estaremos falando de fatos bíblicos atualizados, que está acontecendo diante dos nossos olhos. Estará olhando a palavra. Renato, você pode filmar de frente. A palavra de Deus que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, que diz assim, capítulo 2, versículo 1: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos mova facilmente do vosso entendimento, nem vos perturba, quer por epístola, palavra ou profecia, como se fosse de nós mesmos, que o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado e filho da perdição, o qual se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, dentro do templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Não vos lembro de que eu dizia isso quando ainda estava convosco? Agora vós bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o ministério da injustiça opera somente a um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e a aniquilará pela sua gloriosa vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que pereçam, porque não receberam e contudo o engano da injustiça, para que pereçam, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não acreditaram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Louvado seja Deus. Acabamos de ler a palavra agora. Palavra essa que se trata de uma resposta. Resposta que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja de Tessalônica. Resposta que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja de Tessalônica a respeito do arrebatamento. Aquela igreja de Tessalônica, igreja aquela que acreditava que já tinha acontecido o arrebatamento devido a grandes perseguições que aquele povo estava sofrendo. E eles agora comunicam ao apóstolo Paulo: Paulo, você ainda está na terra ou você foi arrebatado? Porque nós estamos sofrendo grande perseguição como se fosse a grande tribulação. O apóstolo Paulo agora escreve essa epístola acerca do arrebatamento da igreja. Não perturbes o vosso coração como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque antes que aconteça o arrebatamento, é necessário que apareça o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Ele tem que se manifestar antes do arrebatamento da igreja. Quando ele aparecer, aí sim acontecerá o arrebatamento. Porém existirá um que o impedirá que ele se revele até que do meio seja tirado. Louvado seja Deus. Hoje nós temos a presença de um homem, autor do Instituto da Paz de Abraão, lá no Oriente Médio. Esse homem é um dos homens mais ricos do planeta Terra. Um dos homens mais ricos do planeta Terra. Esse homem, ele passeia no avião, o avião mais tecnológico do mundo, azul, vermelho e branco, escrito América. Esse homem, ele viaja todo o planeta Terra pregando a paz. Louvado seja o nome do nosso Deus. 99,9999 dos homens de Deus em todo o planeta Terra sabe que ele é o anticristo, que nós acabamos de ler agora. O apóstolo Paulo falou: quando ele aparecer, aí sim acontecerá o arrebatamento da igreja. Porém,
que não vai permitir que ele se revele até que do meio seja tirado. O anticristo, o homem do fim do mundo, o homem que precederia o grande fenômeno global, que é o arrebatamento da Igreja de Deus, está na terra. Louvado seja Deus! Da mesma maneira que João Batista, há 2000 anos atrás, apareceu na beira do rio pregando o batismo do arrependimento. Da mesma maneira que Jesus passou no mar da Galileia chamando seus discípulos, hoje o anticristo está no nosso meio, ou seja, Satanás em pessoa. Jesus, ele veio no ventre de Maria e nasceu. Satanás veio no ventre de uma mulher e nasceu. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele é hoje um dos homens mais ricos do mundo. 99,99% dos homens de Deus sabe quem ele é. Só tem eu. Eu já virei tudo já. Seja Deus, coloca assim, o anticristo no nosso meio, que você vai estar olhando para a cara de Satanás. Você vai estar olhando para a cara de Satanás. Satanás é aquele demônio que você só via e ouvia em centro de candomblé. Louvado seja Deus. Só na magia negra. Quando a magia negra ia lá se consultar. Mas hoje ele está andando no nosso meio, carne e osso. Louvado seja Deus, que levanta homens problemático, tira da boca de fumo, tira da justiça, arranca das cadeias, arranca a mulher da prostituição, até do centro de macumba, e coloca para pregar a verdade. Quiser ser salvo, tem que acreditar neles. Quero ser salvo, tem que, no que os pequeninos e humildes estão pregando. O céu é lugar de humildade, de humilde. Para entrar no céu tem que... Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Acabamos de ler aqui também, capítulo 2, versículo 11 e 12. E Deus enviará a operação do erro, para que todos aqueles que aborrecem Jesus, para que os santos, para os pecadores, acreditem na operação do erro e sejam condenados para a multa. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Quando o erro é essa, que já está no Jornal Nacional, operação do erro que já está no SBT, na Record, na Band News. É só você ligar a sua internet, é só você ligar a sua televisão, que você vai ver que não se fala em outra coisa, a não ser em aparecimento de OVNIs, a não ser em aparecimento de discos voadores. Está provado e comprovado pelos Estados Unidos, pelos maiores cientistas da primeira potência do planeta Terra, a existência de ar. Glória a Jesus. Afinal de contas, já tem que ter uma justificativa para o que vai acontecer no futuro. Tem que ter uma justificativa para o que a qualquer momento pode acontecer. Louvado seja Deus. Qual será o argumento que o Papa 14 vai dar quando ele abrir aquela sacada do Vaticano, naquela Basílica de São Pedro em Roma, naquela praça de São Pedro? Qual será o argumento que ele vai usar para aqueles que não foram, para terem uma explicação para o que aconteceu? Glória a Jesus. Glória a Jesus de Nazaré, louvado seja o teu nome, Deus. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o que será que aquele homem vai falar? Louvado seja Deus, quando ele chama o dono da
da inteligência, quando ele chamar o homem mente do planeta Terra e machuca para ajudar ele a explicar para a humanidade o que aconteceu. Qual será o argumento que ele vai dar junto com ele, moço? O que será que eles vão dizer? Louvado seja o nome do nosso Deus. Agora aquele homem chegou na sacada daquela basílica de São Pedro e Rômulo. Agora aquele homem está vendo ele saindo naquela sacada. Misericórdia, Senhor. Saindo naquela sacada e dizendo assim para o planeta Terra. Até o Anambone se apresentou para aposentado. Mas o Anambone agora vai falar assim: não, essa reportagem tem que cobrir. Essa reportagem eu vou procurar, vou me cobrir. O Papa Leão XIV agora justificando o arrebatamento da brecha para aqueles que não foram. Mas é mais ou menos assim. Aquele povo rebelde que se emanciparam da nossa igreja, aquele pessoal da aliança, que pregava o batismo com o Espírito Santo, que pregava um batismo do arrependimento, que era contra o nosso batismo de criancinha. Eles só tinham que ter consciência do que queria fazer e se arrepender dos seus pecados nesse de novo. Aquele povo que falava que a adoração era imagem, era idolatria, que falava que por trás das imagens tinha demônio escondido, aquele povo que pregava que não existia purgatório, que a salvação era de graça. Esse mesmo povo, eles foram abduzidos pelos moradores que nós estamos falando, que já está aparecendo. Aí, não falamos, eles foram levados para regiões galácticas, para passar por uma nova doutrina. Aquele povo do alimento não está mais na terra. Ora, Jesus, diante dos nossos olhos, louvado seja Deus. E agora, Donald Trump, chama Elon Musk. Nós precisamos de dar uma explicação para a humanidade. Nós precisamos de explicar à humanidade o que aconteceu. Me ajuda, Elon Musk. Louvado seja Deus, você é o dono das espaçonaves, dos ônibus espaciais, da tecnologia, do Neuralink. Você é o maior produtor de robô na nave do planeta Terra. Me ajuda a esclarecer a humanidade o que aconteceu. Louvado seja Deus, louvado seja o nome que você vai abençoar a mente da Renata, Jesus. Me ajuda a explicar o que aconteceu. E agora Donald Trump e Elon Musk. Bem, está comprovado a existência de alienígenas. Nós provamos a existência de extraterrestres. Nós temos aqui nos nossos andares, onde está guardado os F-16, os F-35, os Apache. Nós temos aqui vários discos voadores que nós abatemos e capturamos. Então ninguém está enganado, não está ninguém enganado. Foi eles que abduziram aquele povo rebelde e barulhento, que não aceitava qualquer religião, que há 2 anos era o pai de Jesus de Nazaré, apenas e nada mais. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. E agora Donald Trump, Papa Leão XIV, e o Benjamin Netanyahu, presta bem atenção. Agora está lá, Papa Leão XIV, agora está lá, Donald Trump, o imperador do planeta Terra. E agora está lá Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. E do lado deles está agora Jared Kushner.
e eles agora levantam os braços para o céu e anuncia para toda a humanidade: eis aí o Messias, o Jesus Cristo dos judeus. Louvado seja o Todo-Poderoso, porque a igreja já não está nessa terra, como nós acabamos de ler, só tem um que o detém, até que do meio seja tirado, quando a igreja for arrebatada, e não mais fazer parte desse mundo do diabo. Amém, vai voltar pela humanidade. Eu sou o Messias de vocês. Eu sou Jesus Cristo, como nós acabamos de ler a palavra, e ele vai levantar as mãos para o céu e vai cair chuva de relâmpago de trovão. Deus vai permitir que ele faça milagres, sinais e prodígios, para convencer até mesmo aqueles que foram escolhidos e não foram arrebatados. Aqui a pregarizada. Aqui é atualizado, é o que está acontecendo hoje. Essa ligação primeira não precisa de ilusão. Não precisa televisão no Globo News e não precisa de internet. Que você vai entender que aquela guerra de Israel com o Irã, muitos analfabetos espiritual entende que é por motivo de enriquecimento nuclear. Louvado seja Todo-Poderoso. Israel tem que tomar, tem que abater toda a guarda iraniana. Nós temos que conseguir pegar aqueles que é enriquecimento nuclear. Eles não podem ter bomba nuclear. Louvado seja Deus. Se o Irã quisesse bomba nuclear, a Coreia do Norte já tinha mandado por debaixo do tapete. Se o Irã quisesse bomba nuclear, a China já tinha mandado por baixo do tapete. Se o Irã quisesse bomba nuclear, a Rússia tinha mandado por debaixo do tapete. O que Israel e os Estados Unidos querem no Irã é aquele tempo chamado Domo da Rocha. Domo da Rocha. Lá no Monte Sião, onde se reconhece o templo de Salomão. Eles estão querendo aquele templo, que a Bíblia fala que é o templo do fim do mundo. O caminho que vai entrar o Anticristo e vai se autoproclamar Jesus Cristo. Louvado seja Deus, mas que se exalta na nossa igreja, já não está na terra. Já não vai estar mais dessa terra, já foi tirada. Louvado seja Deus. Aquele templo, glória a Jesus, já existe em Jerusalém hoje o museu do templo, muito falado na internet. Todos os utensílios do templo de Salomão estão preparados, estão consagrados a memorar os 7 castiçais de ouro. Deus mandou botar na praça de Jerusalém. Está lá na praça de Jerusalém, 7 castiçais de ouro, no templo de Salomão que vai ser inaugurado. Donald Trump, Estados Unidos, falou que ele levanta aquele templo em 15 dias, 2 semanas apenas. Nós vamos estar rolando no Deus, 3 novilhas vermelhas. O que é novilha vermelha? Boi, vaca, da cor de uma maçã do amor, vermelho, da cor de uma maçã do amor. Louvado seja Todo-Poderoso, já está no curral, aqueles bois do Antigo Testamento, quando o povo estava saindo do Egito, só aparecia para pedir na revelação.